Olá para todo o pessoal e shalom para todas minhas irmandades. Então, irmãos, neste vídeo eu gostaria de abordar uma parte, um pequeno trecho dos apócrifos, né? Sabemos que os apócrifos ali significa, porém, um termo apócrifo no grego antigo, no clássico, no koiné, né? Significa secreto, né? Então, são os evangelhos secretos de Yud, Rei, Vav, Rei, Shua. Eu chamo de Yahushua, né? Tem irmãos que dão pronúncia aproximada para Yud, Rei, Vav, Rei, Shua. Olha, a questão não é pronúncia não, irmãos. A questão é o ensinamento, a proposta e o nível dimensional que representa o nome Yud Rei, Vav Rei, tá? É exatamente isso que eu quero mostrar. Só que este estudo vai ser feito tanto no apócrifo, que é Protenóia Trimófica, né? Levando para a Bíblia. E vamos realmente mostrarmos, eu no caso vou mostrar melhor, né? Tudo que está ali nesse trecho, como nela toda, tá? Que eu vou ler, vou mostrar tudo dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. Vou mostrar no português, como vou mostrar, que é nessa tradução em português, como vou mostrar também no grego antigo, que é o koiné, né? Entendeu? Não. E eu creio que vocês vão gostarem, viu? Vão gostar, vocês vão gostar, tá? Realmente do que vai ser aplicado aqui, tá? Então, eu gostaria já de chegar lá já então, tá? O assunto é muito importante, compensa ouvir esse vídeo, tá? É um estudo muito interessante, é muito do teu interesse e do meu interesse, tá bom? Aguenta um pouquinho aí, tá bom? Bom, aqui em cima tá um dos pequenos trechos de Protenóia Trimófica, né? Sabemos que proten significa primeiro, né? O primeiro, né? E noia significa pensamento. Trimófica, três, né? Então, é como o primeiro pensamento, que são três. É uma coisa interessante, né? Então, vamos desvendarmos isso aqui, esse pequeno trecho aqui, tem outro também, tá? E mostrarmos dentro da Bíblia o que significa cada trecho desse aqui, que parece que está velado, ele não está velado, irmão, está bem revelado, tá? É somente aquele grupo das irmandades primitivas que entendia isso aqui, né? Porém, aqueles que não faziam parte daquele grupo das irmandades primitivas, com certeza não entendia, tá? Mas está tudo na Bíblia, tanto no português, como mais claro ainda no grego antigo, o koiné, né? Então eu vou mostrar tanto no português, tá? As passagens, como aquilo que for necessário, eu vou mostrar também no grego koiné, que é o grego antigo, tá bom? Então eu espero que vocês, na verdade, me acompanhem aí e comecem a entender. Ó, eu vou ler o trecho aqui, depois eu vou desvendar dentro da Bíblia, tá bom? Eu sou protenóia, o pensamento que mora na luz. Eu sou o movimento que mora no todo, aquela em que o todo se posiciona, a primogênita entre os que vieram a existir, aquela que existe antes do todo. Ela, que é a protenóia, né? Tem três nomes, embora mora sozinha. Pois eu perfeita. Eu sou invisível dentro do pensamento invisível. Eu sou eu sou o revelado nas coisas incomensuráveis e inefáveis.
Eu sou incompreensível, habito na incompreensível, habito no incompreensível. Eu me movo em toda a criatura. Quer dizer, eu me movo em toda a criatura, tá? Olha, irmãos, o que eu, na verdade, me chama a atenção aqui, primeiro, e aqui protenoia, tá? Protenoia, né? Proten, na verdade, significa primeiro, né? Noia, pensamento. Então, o primeiro pensamento. Agora, primeiro pensamento de quem? Primeiro pensamento de quem? Se realmente Yahushua aqui, ele está mostrando que ele é o primeiro pensamento, agora, é sinal que tem alguém por trás desse pensamento. Tem alguém por trás desse pensamento. E quem é exatamente este que gerou esse primeiro pensamento, que é protenoia, né? Prote, na verdade, primeiro em grego antigo. Noia, pensamento. Quem é o causador desse pensamento? Aqui está falando em Yahushua que ele é, na verdade, o Yud-Rei Vav-Rei Shoah, que ele é esse primeiro pensamento, essa protenoia, e que anterior ao seu estado de protenoia, de primeiro pensamento, existe alguém. É isso que é interessante, tá? Então, irmãos, olha, primeiro passo, é interessante quem é esse alguém. Eu vou continuar. O pensamento que mora na luz. Olha, entenda bem, o pensamento que mora na luz. Quer dizer, ele é protenoia, o primeiro pensamento que mora na luz. Agora, quem é essa luz, irmão? Quem é essa luz que realmente gerou esse primeiro pensamento? Que é o Yahushua, na verdade, afirma ser ele mesmo. Quem é esse pensamento? É isso que é interessante, tá? Aqui, eu sou o movimento que mora no todo. Quem é esse movimento que mora no todo? E quem é o todo? Isso é interessante, entendeu? São coisas que devemos questionar nessas abordações, entendeu? Não. Aquela em que o todo se posiciona. A primogênita entre os que vieram a existir. A primogênita em que os que vieram a existir. Aquela que existe antes do todo. Quer dizer, existe antes do todo. E quem é o todo? Que vem posterior dela. Lógico que o todo aqui é Yahushua. Ele mesmo está falando. Que ele também é a própria protenoia. É o primeiro pensamento, entendeu? E que também, na verdade, ele é a própria luz anterior à protenoia, que causa a protenoia, do que vem a protenoia, que é o primeiro pensamento, entendeu? Então, exatamente, irmãos, na verdade, isso aqui que está claro. Aquela que existe antes do todo. Ela, protenoia, tem 3 nomes. Mas 3 nomes? Vamos entender 3 nomes. Né? Se Yud-Rei, Vav-Rei, ele é Rad, é único. Mas, na verdade, 3 nomes, irmão. Yud-Rei, Vav-Rei, ele existe 3 nomes. Ele é um nome composto, com 3 significados. É isso que quer falar. E nós vamos discutirmos esses 3 significados do nome Yud-Rei, Vav-Rei, como protenoia, perfeito? É trimórfica, é 3. 3 significados em Yud-Rei, Vav-Rei. Não está fora de Yud-Rei, Vav-Rei. Embora more sozinha. Pois é perfeita. Eu sou o invisível, dentro do pensamento do invisível. Quer dizer, aqui ele já está falando que ele é o próprio invisível, que mora dentro do pensamento do invisível. Quer dizer, ele é o invisível e ele é a própria protenoia, que mora no pensamento do invisível, que é protenoia. Tá? Vamos desvendar tudo isso dentro da Bíblia, tanto na tradução, como aprofundar um pouquinho mais dentro do grego antigo, tá?
É interessante, irmão. Eu sou, exatamente, do pensamento do invisível. Eu sou revelado, incomensurável, inefável. Eu sou incompreensível. Habito na incompreensível. Eu me movo em cada criatura. Olha, irmão, primeiro é o seguinte, o que quer mostrar aqui esse pequeno trecho aqui? Esse pequeno trecho aqui está falando tudo, viu, irmãos? Está falando tudo, está esclarecendo tudo. Primeiro aqui, olha, nós temos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Aqui diz que Yahushua, o Yud Rei Vav Shua, ele é a imagem do Elohim invisível. Aqui está Deus, do Elohim invisível. E ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele no tocante de tudo quanto existe, ele é antes. Então, ele sendo antes, ele na verdade é o todo. Ele é o todo, o primogênito. Aqui, na verdade, no grego koiné, está protótokos. Protótokos significa o primeiro. O primeiro, antes de toda a existência. Protótoco tem o mesmo significado no grego koiné como arte, significa princípio. E no hebraico como reshit, que significa também princípio, né? E o que é interessante, irmãos, que nós, quando lermos o primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis, né, que é Bereshit, né? Ali nós vemos ali o princípio, no princípio, né? E porém, na verdade, ali onde está princípio, porém em Bereshit, que é em hebraico, significa Reshit. Reshit é princípio, né? E nós temos ali a passagem do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que mostra ali no princípio, ali em princípio. Quer dizer, em princípio. Na verdade, aquele princípio ali está mostrando que é Yud Rei Vav Rei Shua, entendeu? Não. É exatamente isso que está mostrando. Agora, quem é Matimide ou invisível? O invisível, irmãos, na verdade, é o ponto de partida. É o que é o antepassado. Ele existe antes de protenóia, antes do primeiro pensamento. Ele é o que causa o primeiro pensamento, que é o Rushua afirma que ele é esse primeiro pensamento, entendeu? Então, olha, eu vou dar uma chegadinha aqui no gráfico para vocês, na verdade, entenderem. Olha, o que acontece? Antes de existir os universos, antes de Yud Rei Vav Rei ser o princípio e a causa de toda a existência, tá? Que aqui é o número 2, tá? Antes dele ser Yud Rei Vav Rei como protenóia, o primeiro pensamento, entendeu? Ele é o invisível, ele é a luz. Aqui está, na verdade, o número 0, eu coloquei como número 0. Podia ser 01, poderia, tá? Sem nenhum problema, tá? Mas eu achei melhor no número 0 porque acompanha bem o raciocínio do nosso português, tá? A ordem numérica nossa. Aí o que acontece? Esse invisível aqui, que é de Colossenses 1, versículo 15 e Atos 17, 23, ele, na verdade, existia como silêncio, como inerte, como repouso. Não existia nada. Ainda ele não tinha se manifestado como Yud Rei Vav Rei, que é protenóia trimórfica. Tá vendo, irmãos? Quem é protenóia trimórfica? É quem Yud Rei Vav Rei, Shua, eu chamo de Yahu, Shua, irmãos dão pronúncia aproximada, ou chama de pai. Então, antes dele ser o pai de Yud Rei Vav Rei Shua, ele, na verdade, é invisível. E, porém, na verdade, ele se desperta e emana de si o primeiro pensamento, que é tanto masculino como
feminino. Em hebraico é Zarká e Nequebá. Eu creio que os irmãos estão entendendo, né? E o que acontece, irmãos? Aí vem a existência, na verdade, de protenóia. Primeiro pensamento, é o primeiro pensamento. Aí vem realmente a existência de Yud, Re, Vav, Rei. Quer dizer, Matimide, você está falando de 3, o número 0 e o número 1 e o número 2 é 3? Não, irmãos. Na verdade, são 3 estados diferentes do mesmo ser. Tá? Não se trata de 3 seres, mas do mesmo ser. Tá? Aqui, na verdade, ele é o invisível, ou a luz lá que lemos lá naquele pequeno trecho de protenóia, tá? Trimófica, né? E ele aqui, na verdade, é o invisível, tá? Pode ser encontrado aqui. Eu vou mostrar essas passagens para vocês. Pode ser encontrado em Colossenses 1:15, ele, Atos 17:23, muito claro, mas tem muitas passagens. Eu coloquei esses aqui porque são mais claros, entendeu? Não. Fica mais fácil de explicar e também não dá para colocar tanto aqui, tá? Porém, irmãos, no hebraico ele é chamado de Ain. Ain, é interessante que Ain, em hebraico significa, ó, entre aspas, significa, ó, nada. Nada porque não existe nenhuma ideia, nenhum sentido, nenhuma imaginação para aplicar ele. Então chama de nada. Nada, aspa, entendeu? Não. Ele, na verdade, é o incompreensível. Por isso, na verdade, é chamado, na realidade, ali em Colossenses 1:15, como invisível. Tá? O invisível. O invisível. E, porém, na verdade, aqui, irmão, a primeira manifestação dele, que é a diferenciação, é como Yud, Rei, Vav, Rei. Mas, porém, Yud, Rei, Vav, Rei com nome oculto. Mas onde eu vou achar muito claro o Matimide? Vamos acharmos tanto de o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, e o Evangelho de João 17, versículo 26. Esse aqui, na verdade, ele é em hebraico chamado de Ain Sof. Ain Sof. Entendeu? Ain Sof. Tá aqui, ó, em hebraico, Ain Sof. Aqui é Ain. Porém, Ain Sof é o próprio Ain, ou seja, entre aspas, o nada, o próprio invisível. Mas, porém, Sof significa, irmãos, na verdade, Sof significa, é um polo feminino, deu para entender? Não, ele é Zaká, mas no mesmo momento ele é Nequebá. Ele é polo masculino e feminino, entendeu? Não. Matimide, mas que coisa complicada. Realmente, irmão, parece complicado, né? Mas é muito fácil entendermos isso. Olha, nós temos, na verdade, ali a mãe humana de Yud, Re, Vav, Rei, Shua, eu chamo de Yahushua, e os irmãos dão pronúncia, alguns dão pronúncia aproximada, né? Ele, na verdade, chama uma mulher ali de mãe, né? Mas é ela, mãe dele? Não, ela, na verdade, irmãos, é uma figura, ela é uma figuração. Ela é uma representação. Ela é um simbolismo de uma realidade maior. Porque, na verdade, aqui quando se fala mãe, está se tratando dele como o Yud, Re, Vav, Rei, o nome revelado, que é o princípio, que é Reshit, que é Arque, porém no grego antigo, entendeu? Não. Sendo assim, irmãos, é o polo masculino e feminino. Então ele está chamando aqui, na verdade, de Yud, Re, Vav, Rei. Porém o nome revelado, o nome oculto, melhor, entendeu? O nome oculto, entendeu? Não. Esse, na verdade, na verdade, Yahushua chama de pai, não deixa também de ser mãe. Ele tanto é Ain como um pai, como ele é Sof, mãe, como Sof, entendeu? Não, como Sof. Deu para entender, irmãos? Então, na verdade, aqui, na verdade, de fato, que é protenóia,
ela tem 3 nomes. Ah, mas qual é o nome? Olha, primeiro nós temos o nome aqui e o de rei. E o de rei, na verdade, significa Iá, a existência. Ru, esse mesmo rei, ele passa a ser usado aqui também para dar o som de Ru. Então, Ru já é o segundo nome. Significa ele. Ele. Então, a existente é ele. Iá. Na verdade, o A, irmãos, na verdade, aqui representa o Aleph. O som de Aleph, de aí mesmo como feminino. Deu para entender ou não? Como feminino. É incrível que pareça. Quer dizer, ah, mas quem é Maria? Tal. Olha, Maria é uma representação dessa realidade. Ah, mas é Miriam, entendeu? Ou alguns irmãos falam Marwa. Então tudo bem, não importa. É uma representação disso aqui. Ela cai embaixo, nesse nosso mundo, ela é uma representação dessa realidade. Essa é a verdadeira mãe dele. E o verdadeiro pai dele, entendeu ou não? Aí o que acontece? Aí, entre o pai e a mãe, existe que Ain sofre, que não deixa de ser protenóia, é masculino e feminino, porém, na verdade, olha, que na verdade tem 3 nomes, na realidade, diferencia mais uma vez, manifesta mais uma vez. Aí vem Yud, Rei, Vav, Rei, Shoah, ou Yud, Rei, Vav, Rei, o nome revelado. E aqui o número 1, na verdade, está como número, o nome Yud, Rei, Vav, Rei, com o nome oculto. Deu para entender, irmão? Então é exatamente isso que está mostrando ali, tá? Eu vou, na verdade, continuar aqui mais uma passagem. Então aqui, ó, na verdade, está mostrando aqui, não como um protenóia, aqui, ó, Colossenses, capítulo 1, versículo 15, só está mostrando 2 níveis de diferenciação desse grandioso ser que é Ain, entendeu? Não. Está mostrando aqui, ó, como a imagem, que é Yud, Re, Vav, Rei, Shoah, o nome revelado, tá? Yud, Re, Vav, Rei, o nome revelado. E o invisível é o número 0, que eu mostrei lá para vocês, entendeu? Que é Ain, entendeu? Que, entre aspas, significa nada, tá? Não existe alusão para aplicar ele, tá? E primogênito aqui mostra ele como princípio. É Yud, Re, Vav, Rei, que chamamos de Al-Rushua. O de Re, Vav, Rei, Shoah, se assim os irmãos preferirem, tá? Ele é o primogênito, ele é antes de todo quanto existe. Tudo antes de toda a criação, de toda a existência. Entendeu? Aqui, irmãos, incrível que pareça, ó. Aqui, na verdade, não está no versículo Colossenses 1:15, não está mostrando como protenóia trimófica, tá? Ou como Iud, Rei, Vav, Rei, o nome oculto, tá? Mas aqui, olha, é interessante já, em Colossenses 1, em Colossenses não, olha, no Evangelho de João, olha, bem claro, Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, diz assim: Yud, Rei, Vav, Rei, nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então aqui, irmãos, na verdade já não é Ain, só, já é Ain Sofer, em hebraico. É protenóia. É protenóia. Que na verdade tem 3 nomes, né? Entendeu? Como Yud, Re, Vav, Rei, ó. Iá, a existência, Ru, ele, porém A é o polo feminino. É o polo feminino. Ele é o masculino, Ru, ele é o masculino e A é o feminino. Sendo assim, irmão, é certo vocalizarmos Yud, Rei, Vav, Rei como Yahu, perfeito, tá certo. O rei final fica mudo. Está se tratando de um nível de manifestação dele. Tá? Ali no caso, ele é a existência, tá certo? Mas aqui é diferente. Seria Iá, Ru, Iá, que é o polo feminino A ali, é o rei como som de A, ele é o polo feminino.
Sendo assim, ele é a existência, Ru é ele, e porém há ela, que representa Maria. Maria é uma simbologia dessa realidade maior, entendeu? Então é exatamente isso que eu gostaria de mostrar para os irmãos. Então aqui não está falando do invisível. Aqui esse que nunca foi visto, é porém Yud Rei vai viver o nome oculto. Ele é pronunciado não como Yahu. Yahu é porém Yud Rei vai viver e revelado. O nome revelado, que aqui é chamado de filho unigênito. Lá foi chamado de primogênito, que está no seio do Pai, que revela o Pai. Então aqui é o Pai, mas junto com o Pai está a mãe. Junto com Zakat, que é o masculino, no grego, no hebraico, está o Nequebá, que é o polo feminino, tá? Então, na verdade, irmãos, é exatamente isso. Então, aqui é o número 2, é protenóia. Está falando de protenóia, deu para entender? Aqui em cima, o invisível, na verdade, não é protenóia, é Ain, tá certo? É Ain. E também falando, porém, do primogênito, que é o próprio unigênito, que é Yud Rei Vav Rei Shua, o nome revelado. Ele não pode ser pronunciado como primogênito, como Yahuá, mas como Yahu, entendeu? Como Yahu. Como protenóia, ele, na verdade, tem de ser pronunciado como Yahuá, né? Quer dizer, a existência, Ru é ele, Yah é o polo feminino. Então, são 3 nomes, tá? Então, é exatamente isso. Então, eu quero, na verdade, voltar lá para mostrar a vocês. Ó, aqui, ó. O número 1 aqui é esse aqui que a Rússia chama de pai. Esse aqui que ele revelou. Porém, lá o Ain, que é o invisível, ele é a imagem, é o eico. Ele é a expressa imagem do invisível. Ele é a completa imagem do invisível. E no tocante ao primeiro aqui, como protenóia, ele é a própria protenóia. Ele é o próprio Yahuá. E aqui, como número 2, ele é o quê? Ele é Yahu. E aqui em cima ele é Yahuá. Aqui ele tem 2 nomes, Yahu. Ele é a existência, como número 2, como primogênito, como unigênito. E porém, como pai, ele é Yahuá. Ele é polo masculino e feminino. Olha, eu não quero dizer que também, como Yahu, não existe o polo masculino e feminino. Estamos falando aqui, é só mesmo para entendermos o que está claro ali, porém, em protenóia, tá? Que é no apócrifo, que é do ano 110 da nossa era, que é os ensinamentos secretos de Yahushua. Secreto porque só ficava entre as nossas irmandades ali primitiva. Todos aqueles que não faziam parte do grupo deles, eles não tinham acesso a esse conhecimento, entendeu? Então, vou voltar de novo aqui, ó. Olha, vai mostrar mais uma vez aqui protenóia, que na verdade é Yahuá. Eu não estou falando de Yahu, Yahu é ele, tá? É o princípio, é o criador de todas as coisas. Aqui, na verdade, que ele chama de pai, tá? Yahuá, 3 nomes, tá? E é Yahu e A, né? E A, o rei ali como som de A, já falei para vocês que significa Nequebá, em hebraico, o polo feminino, tá? E o Ru é Zaká, é o polo masculino, tá certo? E A, a existência. Então aqui, olha, no Evangelho João 15, 26, Yahushua disse, eu lhe fiz conhecer o teu nome. Então, peraí, quer dizer que não conhecia o nome? Ele aqui não diz ainda, ele lhe farei conhecer mais ainda. Então, por quê, irmãos? Talvez normalmente nós, né? Imaginamos que conhecer é saber a pronúncia de Yud Rei Vav Rei. Yahu, é Yahu, Yahu. Isso não significa conhecer, irmão. Isso é conhecer a pronúncia. Aqui está falando conhecer. Conhecer é no nível que eu estou apresentando aqui. E olha que é muito pobre o que eu estou apresentando aqui.
Entendeu? Na verdade, existe um nível de pobreza muito grande, mas é um nível de conhecimento. É conhecer o que significa universalmente o nome, assim como interiormente, de cada um de nós, entendeu? No nosso interior. Então isso é conhecer, não é só dar uma pronúncia. Ah, mas não é Yahoo nem Yahuá. É Iau. Olha, não importa que pronúncia damos, não significa que conhecemos. Porque aqui não está falando de pronúncia, está falando do significado da pronúncia. Como Yahuá é 3 nomes, é 3 significados. Yah, existência, Hu, ele, Yah, o polo feminino, ela. Yah ali representa Maria, nosso português, que vem também do grego antigo. No hebraico, Miriam, muitos irmãos falam Marua. Normal, entendeu, irmãos? Mas só que é uma representação. Essa é a verdadeira mãe dele, que, na verdade, quando ele chama de pai, a mãe não está desligada do pai. Assim como também a Eva, ou Inchá, não estava desligado de Ada. Ada era tanto Inche como Inchá. Entendeu? Depois separou. Inchá de Inche. Aí deixou de ser Ada. Passou a ser Inche e Inchá. Mas aqui, na verdade, irmão, quando fala do polo masculino, já está falando do feminino. Então, Yahu é o primogênito. O rei final não tem som. Yahuá significa o quê, irmãos? Ele, porém, na verdade, quem ele chama de pai. Ali está o polo masculino e feminino representando, entendeu? Não. Então é exatamente isso que está claro. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, lhe farei conhecer mais ainda. Olha, irmãos, muitos de nós, né, ou nós normalmente, normalmente achamos que só o fato de pronunciarmos o nome da pronúncia para Yud, Rei, Vav, Rei, a gente já conhece, não, irmão, sabe a pronúncia, né? Olha, mas sabe o valor, o significado? É isso que importa, entendeu? Não tem jeito, é obrigado irmos para os manuscritos secretos de Yud, Rei, Vav, Rei, Shoah, conhecido como os apócrifos. Eu estou falando os apócrifos da biblioteca de Nag Hammadi. É exatamente dessas que eu estou falando, entendeu? Não. Então é exatamente isso aqui que eu estou mostrando a vocês. Entendeu? A coisa é bem clara no tocante a isso. Eu creio que no tocante isso aqui vocês entenderam, né? Ah, Matimide, quem é o todo? Tá, bem claro. Aqui, na verdade, eu já mostrei quem é a luz e o pensamento que gerou a luz, que o pensamento invisível que gerou a luz, que gerou o pensamento, tá? Que é o invisível, né? E quem é o todo? O todo é bem claro, o todo é esse aqui, ó. O todo, na verdade, irmãos, é esse aqui, ó. É o número 2. O número 2. O número 2 é o de Rei, Vav, Rei, o nome revelado. Então, já o número 2 não pode ser pronunciado como Yahuá, mas como Yahu. Ele é a existência. Ou a existência é ele. Entendeu, irmão? Então, tanto pode ser pronunciado como Yahuá, como Yahu. Olha, irmãos, olha, eu estou falando aqui do jeito que está lá, falou bem claro, tem 3 nomes, né? Como Yah, como Hu, Yah, que na verdade é o polo feminino. Quer dizer, polo masculino, polo feminino é a existência, tá? Esse realmente o Rucho chama de pai. E também aqui está a mãe dele, realmente, tá? Não estou falando nele aqui como humano. Eu estou falando nele lá em cima como universal, como um princípio que trouxe a existência de tudo, entendeu? Não? Então tá bem claro. E aqui, na verdade, Yahu, porém também no hebraico, que é o princípio, que é o criador de tudo, tá? Ele em hebraico ele é chamado de Ain Sof Aur. Incrível que pareça, Ain, pai, Sorf, mãe, Ur, filho.
Seria pai, mãe e filho. Por isso, Yahushua, no Apocalipse, apócrifo secreto de Aljanã, João, né? Vocês vão encontrar ele dizendo, eu sou pai, eu sou a mãe, eu sou o filho. Tá claro, é exatamente isso, entendeu? Porque, na verdade, aqui, irmão, estão os 3 níveis de manifestado nele. Tanto a In como o número 0, Sof como o número 1, e a Ur, na verdade, é ele mesmo como o número 2. Ah, Matimide, mas aí ele também é 3. Só que, na verdade, não é que ele está falando que ele aqui é 3 aqui. Ele aqui, ele é o número, ele é a Ur, porém aqui no número 2, ele, na verdade, é pai e mãe, e porém cá em cima, como o número 0, ele é Ain. É exatamente isso, entendeu? Então, eu vou voltar de novo lá, ler mais um trecho lá, para... Vou ler mais um trecho aqui. Esse trecho aqui eu já li, já. Esse aqui, ó. Aqui continua dizendo Yahushua, tá? Lá em protenoia, ou protenoia trimórfica. Trimórfica significa 3. Significa que 3 estados diferentes do mesmo ser. 3 diferenciações do mesmo ser, tá? Exatamente. Ah, é uma trindade? Não é uma trindade, tá? Não é uma trindade. O ensinamento da trindade é uma coisa que não revela nada. Aqui é uma coisa bem clara e muito bem revelada, tá? Aqui Yahushua continua. Eu sou a vida. Vocês já sabem, né? Vocês entendem a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecer, né? É bem claro. Quem tem um filho tem a vida eterna. Tem várias passagens mostrando que ele é a vida, tá? O termo de vida aqui significa existência, viu, irmão? Eu sou a existência. Eu sou a vida, ou a existência, da minha epinóia. Da minha epinóia. Ó, o termo aqui, porém, epi e noia, epinóia é um termo composto, é uma palavra composta, né? Epi significa completo, tá? Noia, pensamento. Então, o pensamento completo, que mora dentro de cada poder, de cada movimento eterno. A luz invisível, quer dizer, eu sou a luz invisível. Quem é o invisível, irmãos? A luz invisível. A invisível, os irmãos já sabem quem é. Lá é a In, é o número 0, entendeu, irmão? É a In, é o invisível lá de Colossenses 1. Não. Dentro dos arconte e anjo. Os arconte aqui, irmão, significa governo, Elohim. Anjos são os malas, em hebraico, entendeu? Português está aí. E demônios, ou seja, irmão, nada está fora dele, irmão. É dentro de cada, de tudo, ele está em tudo. Ele está em mim, está em você, está em tudo. Só basta realmente nós reconhecermos ele dentro de nós. Porque ele já está em nós. Se reconhecermos ele com nós, como dentro de nós, nós se tornamos uma unidade com ele. Essa é a realidade, entendeu? Tem passagens aí, mas hoje eu não quero mostrar, entendeu? Que mora dentro dos governos, dos Elohim, arcontes, né? Anjos e demônios. Em cada alma que habita no Tátaro. Olha, não pensa que o Tátaro significa baixo da terra. Tátaro, ele significa aqui mesmo, tá? Só que o Tátaro são aqueles que estão aqui encarnados, estão nesse corpo físico, mas porém suas mentes, seu nível mental está no subterrâneo, que na verdade é chamado do ego, a mente carnal, entendeu? Não. Então existem essas almas aí, tá? As almas que habitam no Tátaro, é exatamente isso, tá? Em cada alma material, tá em todos, tá em todos. Eu moro naqueles que vieram a existir. Quem é aqueles que vieram a existir, irmão? Aqueles que vieram a existir, na verdade, somos nós. Nós que, na verdade, reconhecemos Yahushua dentro de nós. A alma se tornou uma com o espírito. O espírito é Yahushua.
Olha, acho que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, na verdade de roxo aqui, é esses que vieram a existir, olha. Na verdade, a alma, apesar de ter ainda um percentual, uma porcentagem de mente carnal, mas a maior porcentagem está no espírito. Então, esses vieram a existir. E esse de branco aqui já existe. E esse aqui de bege, tá? Essa figura humana aqui de bege, essa aqui é a alma, que na verdade caiu no Tártaro, na Matrix. A alma se afundou, mas ele falou que não deixa de habitar nela também, entendeu? Então é exatamente isso. Vou voltar lá. Então tá. Em cada alma que vieram a existir, eu movo em todos, e me aprofundo em todos eles. Eu ando ereto. Aquele que dorme, eu acordo. É exatamente, irmão. A humanidade está dormindo, ele está acordando. O que aconteceu com nós? Houve um despertar, ele nos acordou, entendeu? Não? Deixamos de estar num Tártaro. Em hebraico, no Sheol. Entendeu? Não? Então é exatamente isso, tá? Eu sou a visão daqueles que dormem. Então, irmãos, é bem claro, aqui está muito claro, tá? Desvendado, muito claro mesmo, tá? Muito claro mesmo, muito claro. Olha, tem aqui uma passagem que continua falando sobre o invisível, tá? E eu coloquei o trecho aqui todo aqui, ó. O que diz aqui Shaul, ou Paulo, nessa tradução, em Colossenses 1, capítulo 15 Colossenses capítulo 1, versículo 15 a versículo 17. Ele diz assim: o qual é a imagem do Elohim invisível, que está Deus. Ele é o primogênito de toda a criação, quer dizer, ele é antes de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visível e invisível. Então, irmão, bem claro. Olha, não foi fora dele, foi dentro dele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas. Visível e invisível, seja trono, seja dominações, seja os anjos, seja os serafins. Tudo foi criado por ele, entendeu? Então esse, na verdade, é o número 2. Como que ele é o tetragrama? Ele é o tetragrama. Ele pode ser pronunciado como Yahuwah? Não, é como Yahu. Ele é Yahu. É o número 2 que eu mostrei para vocês ali, que é conhecido como filho. Quem o de rei vai vir Yeshua. Ele é Yahu. Porém, ele como protenoia, primeiro pensamento, ele na verdade ali é Yahuwah. Ele tem 3 nomes, 3 significados. Aqui ele tem 2. Ele é a existência. Yah, a existência. Hu, ele. Ele é a existência. Entendeu, irmãos? Então é exatamente isso que está mostrando aqui clarissimamente. Tudo foi criado por ele. Olha aqui, ó. O versículo 17. Ó, tudo foi criado por ele, para ele. Quer dizer, irmãos, ele não criou para o pai porque ele mesmo é o pai. Ele não criou para a mãe porque ele mesmo é a mãe. Ele não criou para o invisível, para Ain, que, entre aspas, em hebraico é nada, porque ele mesmo. Não são 3 seres. Na verdade, são 3 manifestações, estado diferente do mesmo ser. É isso que está mostrando clarissimamente em protenoia trimórfica. Trimórfica já significa 3, significa, olha, são 3 estados diferentes do mesmo ser. É exatamente isso. É isso que devemos entender. Aqui, na verdade, ele é Yahu. Mas como protenoia trimórfica, ou como protenoia, ou epinoia, na verdade, ele, na verdade, é Yahuwah. São 3 nomes, 3 significados. Exatamente. Olha aqui, tudo foi criado por ele e para ele. Ele não criou para outro. Por quê? Porque, na verdade, ele é o número 2, ali apresentado naquele gráfico que eu apresentei. Ele também é o número 1, que é protenoia, que é Yahuwah.
Ruá, que são 3 significados, 3 nomes. E ele também é o próprio Ain. Então é tudo criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, quer dizer, ele é o princípio, ele que existe, antes de tudo existir. Ele é a existência. Ele é a causa de tudo quanto veio a existir. De todas as coisas. E todas as coisas subsistem nele. Ou por ele. Entendeu? É exatamente isso, entendeu, irmãos? Olha, eu quero mostrar, vou voltar lá de novo lá, para me apresentar outra passagem bíblica para vocês. Ó. Então ficou bem claro aqui, né? Quando fala ali da luz, do invisível, do que gerou o pensamento, que criou o pensamento, é o invisível. Colossenses 1, versículo 15. Vocês vão encontrar também em Atos 17, 23. Eu vou apresentar essa passagem para vocês, tá? Aqui, na verdade, ele é ele, entre aspas, é o nada, tá? Porém, como Yud, Rei, Vav, Rei, que é Yahuá, ele é protenóia, tá? Que está falando tanto como polo masculino e feminino. Yah, a existência, Ru, o lado masculino, ele, Yah é o princípio feminino, entendeu? Que na verdade é protenóia, entendeu? 3 nomes. Aqui embaixo, no número 2, ele é Yahu. O rei final não tem som de A. Ele, porém, ele é mudo. Yahu. Ele é a existência. Aqui em cima, ele é Yahuá. Quer dizer, Iá, a existência. Ru é ele, é o masculino. Iá é o princípio feminino. Vocês entenderam, né? Então, aqui embaixo, aqui, ele é Ain, Sof, Aur. Por que Ain, Sof, Aur? Ain, pai, Sof, mãe, Ur, filho. Então, eu sou o pai, eu sou a mãe e o filho. Em outras palavras, ele é o número 2, ele é o número 1 e ele é o número 0. Não é uma trindade, é o mesmo ser. Porém, em 3 estados diferentes dele mesmo. Aqui, porém, como número 2, Yahu, ele, na verdade, é o Criador, o causador de toda a existência, como lermos ali em Colossenses. Perfeito ou não? É exatamente isso. Então, eu vou voltar de novo lá e quero ler, na verdade, aqui. Eu quero ler aqui essa passagem aqui, ó. Olha aqui no Evangelho João 1, do versículo 1 ao versículo 3, ó. Vai falar praticamente ali, mostrando ali com o Criador, como lemos ali em Colossenses, aí, do capítulo 1, versículo 15 ao versículo 17. Mostra, ó. No princípio era o verbo. Na verdade aqui, irmão, onde está no aqui é em, né? E o princípio aqui é arque. Então é em princípio. Era o verbo é o logos, no grego ali, antigo. E o verbo, logos, estava com quem? Yud, Rei, Vav, Rei. Quem Yud, Rei, Vav, Rei? Yud, Rei, Vav, Rei é Yahuá, com protenóia, entendeu não? É o número 1, que eles chamam de pai. E o verbo é o próprio Yud, Rei, Vav, Rei, o Yahuá, que é protenóia. Entendeu, irmão? Que é a Insof, entendeu? É exatamente isso. Ele estava no princípio com Yud, Rei, Vav, Rei, ou seja, Yahuá. Ele é Yahu. Porém, ali, o rei final não tem som, é mudo. E porém, na verdade, como sendo ele o próprio pai, ele, na verdade, é Yahuá. Três nomes. Perfeito ou não? Exatamente, não 2. Significado. Porém, num tetagrama. Todas as coisas foram feitas por ele. Tá, meu irmão? Ele é o criador de tudo. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá claro, entendeu? Eu creio que os irmãos estão entendendo. Estão entendendo, sim. Estão entendendo. Olha, irmãos, eu quero ler aqui uma passagem. Em Atos 17, 23. E aqui diz, na verdade, Shaul, tá? Ou Paulo, nessa tradução. Porque passando eu e vendo os vossos santuários,
Achei também um altar em que estava escrito: aqui está o Deus desconhecido. Porém, aqui no grego koiné, onde está desconhecido, é gnosto. Ah, quem é hebraico seria, vamos misturar o hebraico com o grego, seria o quê? O Elohim, o Elohim, agnosto. Bom, agnosto, na verdade, agnosto é o oposto do gnosto. Gnosto é aquilo que você tem como aludir. Realmente chegou ao nível de conhecimento. Porém, o agnosto está além dos nossos sentidos. Está além do nosso sentido. Então, em outras palavras, ele aqui é in. Então, na verdade é in. Mas olha, só que bem claro que diz Shaul: esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha, irmão. Olha, irmão, em Yahushua, o Yud Rei, que em hebraico, né, é mostrado ali clarissimamente como Ain, Sof, Aur. Ain, Sof, Aur, né? É que realmente Shaul anunciava. Mas Ain, Sof, Aur, ele é a totalidade, eram os três estados. Por isso que é trimófica. Trimófica significa três, entendeu? É o número 1, o número 2 e o número 0. Deu para entender? Então é exatamente isso, que está claro. Agora, quem ele anunciava? Ele anunciava quem? Anunciava Yahushua, ou Yud Rei Vav Rei Shoah, se assim os irmãos preferirem, porque os irmãos dão pronúncia aproximada para quem eu chamo de Yahushua, entendeu? Então, irmãos, na verdade ele anunciava, e ele fala que ele é o próprio invisível. E para quem ele estava falando? Na verdade, diz que ele chegou em Atenas e foi até num Areópago, né? E chegando ali no Areópago, ele viu vários altares estabelecidos. Vários altares estabelecidos. E porém, naqueles altares estava o nome de várias deidades, divindades. E porém, em um altar estava escrito lá, Agnosto Tel. Tel significa deidade. No grego koiné significa divindade, entendeu? E realmente o Shaul, aqui o Paulo, né? Ele, na verdade, fala para aqueles filósofos que era aqueles que davam os ensinamentos ali para aquele todo pessoal que ia no Areópago entender o significado daquelas divindades, e, inclusive do Tel Agnosto, ou Agnosto Tel, né? Que aqui está como desconhecido. E ele fala para aqueles filósofos: olha, esse, pois, que vós honrais e não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Quer dizer, ele pode ser conhecido agora. Ele é Yud Rei Vav Rei Shoah. Ele estava falando de Yahushua, ou de Yud Rei Vav Rei Shoah. Então é exatamente isso. Irmãos, eu quero mostrar aqui também o mesmo diálogo que continuou Shaul ou Paulo com aqueles filósofos. Ele diz aqui, ó, em Atos, capítulo 17, versículo 27 a versículo 28, ele diz assim para eles: olha, para que buscasse a Yud Rei Vav Rei, se porventura tateando-vos, ou pudesse achar, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Por quê? Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Irmão, mais uma vez confirma o que está lá em Protenóia, entendeu, irmão? É exatamente isso. Então, irmãos, é isso aí que eu tenho falado para vocês, entendeu? Olha, tem muitos irmãos que, na verdade, acham que porém os apócrifos não é de confiança, porque não entende. Não, tudo que está nos apócrifos ali, ó, eu estou falando da biblioteca de Nag Hammadi, não estou falando de outros. Esses ali é do ano 110 da nossa era, da era comum. É dos discípulos de Yahushua que passou para os discípulos deles. E eles pegaram e escreveram que realmente foi achado nos potes de argila lacrada
lacrados, porém nas cavernas da cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito, entendeu? No ano 1945, e hoje está ao nosso alcance. Já na verdade a Igreja Católica destruiu tudo, entendeu? Achava que ninguém mais, só nela ia ter. Né? E na verdade descobriu e hoje está tudo ao nosso alcance essa realidade, tá? Mas está fora da Bíblia? Não, mas também como é que nós vamos entendermos a Bíblia se nós não tivermos esse conhecimento? Olha aqui, eu estou pegando lá e trazendo para cá. Porque realmente a revelação mesmo dos 4 evangelhos que o Rei Vav-Rei Shoah passou para os seus discípulos só foi revelado mesmo depois da sua ressurreição. Ele ficou 18 meses e deu esse ensinamento. Porém, as cartas estão relacionadas aos próprios apócrifos, esses ensinamentos secretos de Yahushua ou Matias, entendeu não? As cartas, ela vem posterior, entendeu não? Então é exatamente isso. Só que as cartas, ela bate completamente. Mas dá para a gente entendermos os 4 evangelhos? Olha, fica muito claro. É o que eu quis, na verdade, mostrar a passagem aqui, para ficar mais claro para vocês. Que aqui não está codificado, aqui está claro. Só que pelo fato que às vezes a gente lê invisível, o que é invisível? O que é primogênito? Ele é invisível, ele é primogênito. Mas, peraí, e aí? E como é que vamos entendermos isso? Entendeu? Então é exatamente isso, irmãos, que eu, na verdade, quero mostrar para vocês. Tenho mostrado para vocês aqui, tá? Tudo bem, o Yud Re Vav Re Yahu. Yud Re Vav Re Yahuá. Yud Re Vav Re Yal. Olha, irmãos, se deu a pronúncia, só deu pronúncia. Não significa que conhece. Conhecer é o que está mostrando aqui. É compreender o que significa. Yud Re Vav Re Yahuá, Yahu. Você acredita que é Yal? Então o significado de Yal. O que significa Yal? O que significa Yahu? O que significa Yahuá? Aqui eu estou mostrando como Yahu, ele aqui como número 2, aqui como Yahuá. E como número 0, ele como o invisível, que é Ain, entre aspas, ou nada. Perfeito? E mostrando ele como um agnosto, ou desconhecido. O Elohim desconhecido. Então aqui ficou claro. Matimide, mas isso é o conhecimento? Não, irmãos. Isso aqui é só é só um cafezinho, entendeu? É só um cafezinho. Lógico, de acordo nós vamos interagindo melhor com ele, a gente vai expandindo esse conhecimento. É essa a realidade, tá? Eu estou voltando aí para falar com os irmãos, tá? Vou terminar o vídeo. Não quero fazer um vídeo muito longo, não, tá? Estou chegando aí. Então, irmãos, vocês entenderam? Olha, irmãos, na verdade não dá para rejeitarmos os manuscritos de Nag Hammadi, entendeu? Da biblioteca de Nag Hammadi. Porque está 100% na Bíblia. O que está na Bíblia, está lá. O que está lá, está na Bíblia. Se rejeitarmos lá, vamos rejeitar a Bíblia. Se aceitarmos a Bíblia, temos de aceitar lá. Porque tudo é ensinamento de Yud Re Vav Re Shoah, do Mashiach. Entendeu, irmão? É exatamente isso. As cartas vieram dos apócrifos de Nag Hammadi. Primeiro vieram com o conhecimento de Nag Hammadi, que está ali em Nag Hammadi, e dali eles, na verdade, passaram pelas cartas. As cartas são o quê? Elogio, advertência, conselhos, entendeu? Então, na verdade, nas cartas, existem pequenos trechos da passagem que estão claros lá nos manuscritos de Nag Hammadi, do ano 110 da nossa era, que é o ensinamento secreto de Yud Re Vav Re Shoah. Eu o chamo de Yahushua. Sei que alguns irmãos dão pronúncia aproximada. Então é exatamente isso, entendeu, irmãos? Então eu mostrei clarissimamente aí, desvendei esses 2 trechozinhos aí
de protenóia trimórfica, né? Porém, na própria Bíblia, e explicando e esclarecendo, tá bom? Olha, eu agradeço aqueles que chegaram até aqui, tá? E assim, um abraço para todos, tá? Shalom, se você aceita como shalom, né? Tem irmão que fala que é shuolém, outro shalim, não é, tudo bem, tá? Significa o quê? A paz interior da nossa alma para com o Criador, então, normal. Normal, tá bom, irmão? Olha, irmão, eu não sou de confusão, não, eu não sou de divisão, não. Lá na frente, todos vão falar uma língua só, entendeu? É, só tá o começo, todos os começos são difíceis, é assim mesmo, tá bom? Eu agradeço aí, tá bom? Para todos.